Olá, muito boa tarde para você. Segunda-feira chegou e o Brasil Cristão também chegou nesta segunda-feira para passar a semana juntinhos com você, fazendo a sua tarde uma tarde mais cheia de fé, de esperança, de conhecimento da nossa fé. Hoje, segunda-feira, nós começamos essa segunda, né, Fernando? Muito boa tarde para você, como você está? Boa tarde, ótimo, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. Segunda-feira é sempre jornada espiritual e rumo a Deus, rumo à santidade, que é a união perfeitíssima com Nosso Senhor. E nós estamos falando a respeito do primeiríssimo anúncio, chamado de querigma. Nós falamos aqui sobre o amor de Deus, o pecado, a salvação, a fé e conversão, o batismo no Espírito Santo. E hoje, depois que fomos cheios do Espírito Santo, nós entendemos que este Espírito nos impele para o outro. E aí nós somos impelidos, então, por Deus a constituir a igreja, a comunidade, a vida fraterna. Nós vamos falar hoje da vida fraterna. Exatamente. Falando de comunidade, de igreja, nós começamos essa semana aqui no Brasil Cristão com o coração um pouco assim entristecido, mas só um pouco, porque nós temos a esperança, né? Todos nós, né, a Igreja Católica do Brasil, sentimos a perda do nosso querido Dom Henrique, não é verdade? E todo mundo lamentou, alguns choraram, outros manifestaram essa tristeza, essa falta nas redes sociais. Amigos também se colocaram presentes nesta hora, partilhando conosco riquezas da vida deste homem de Deus que o Senhor nos deu como presente da igreja. E hoje é a fé que nós temos, a esperança que nós temos de olhar para alguém e ver a sua vida em conformidade com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e poder dizer pela esperança que Dom Henrique está agora contemplando, né, o Senhor face a face. É nisso que eu acredito, né, Fernando? É uma tristeza misturada com alegria e esperança, porque sabemos que agora estamos unidos a Ele mais do que nunca. Né? Eu acho que isso... É triste, um filósofo dizia a respeito dos cristãos e a respeito dos padres, muitas vezes, que os padres são aqueles que não choram os seus mortos. Ele observava a frieza nos relacionamentos. Pela graça de Deus, nós podemos dizer que isso não é verdade. Que nós temos chorado porque sentimos saudade, porque nós gostaríamos de tê-lo aqui conosco pregando. Por outro lado, nós sabemos que ele agora está recebendo o galardão que ele plantou, que ele pregou, que ele anunciou. Viveu. Está agora diante de Cristo. Nós cremos nisso de todo o coração. Viveu uma vida muito santa. Combateu pregou. o bom combate. Exatamente. E agora está com Cristo. E nós sabemos, por causa da realidade do corpo místico, que está mais presente conosco agora do que antes. Exatamente isso. Né? Cristo dá a ele. Olha aqui, eu acho essa foto tão linda, né? Olha aí, gente. Esse era o Dom Henrique, a essência dele. Essa foto diz, né, Fernando? Exato. Da essência do Dom Henrique, que amava, né? Amava a igreja com todo o seu coração, mas também amava aqueles que compõem a igreja. Olha aí, olha lá, é isso. Olha que coisa linda. Exato. Eu acho que são essas fotos que mostram também o porquê de tantas lamentações e choros e a tristeza da falta que fica para nós que continuamos aqui, não é? Agora, a pergunta que se deve fazer é, e agora? Vamos ficar lamentando, chorando? Não, você pode chorar até quando você quiser, mas Dom Henrique falou muito no meu coração a vida dele nesses dias que nós sentimos esse baque, né? Porque nós sentimos. E agora? Agora nós vamos seguir aquilo que ele deixou para nós. Amar a nossa igreja, ser mais católico do que ontem. Amar mais do que ontem nós amamos. Não é? Com coragem de anunciar a verdade, coragem de se pronunciar a favor sempre da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o legado que ele deixa para nós, igreja no Brasil. Sem dúvida nenhuma. O Dom Henrique preconiza aquilo que deve ser a natureza da igreja. Você vê um homem que anunciava a verdade como ele anunciava, e é anúncio de pregar e anúncio de testemunhar. Sim. Prega e vive o que prega. Segundo, um homem que celebra os divinos mistérios.
o seu amor pela Sagrada Liturgia, a sua fidelidade. O Brasil inteiro via isso e apreciava isso nele. Então, apreciávamos seu anúncio, apreciávamos seu testemunho, apreciávamos como ele celebrava os divinos mistérios. Nossa, quantas conduções eu pude fazer, né? Ele conduzindo a Semana Santa, ele conduzindo o Tríduo Pascal, a liturgia, como ele nos mergulhou. Quem seguiu o Dom Henrique até aqui, e você que não conheceu, vai começar a segui-lo a partir de agora. Exatamente. Né? Como ele nos levou aos divinos mistérios. E como ele viveu a diaconia da caridade, o ministério. Você viu pelas fotos aí. O Dom Henrique era o homem do povo. Não era um homem de gabinete. Né? Alguns são chamados a ter esse trabalho, mas o Dom Henrique era um pastor de ovelhas. Ele conseguia fazer as duas coisas de uma forma assim muito Exato. bem feitas, né? Exato. Tanto o homem que estava lá estudando, mergulhado na fé, quanto o homem que ia lá andar atrás de uma moto, olha lá, sentar ali, se abaixar ao nível das crianças, e assim ele tocou muitos corações. Então hoje o nosso tema, nós vamos falar de vida comunitária, de comunidade. E como se fala de comunidade, nós estamos falando da igreja, comunidade, a vida comunitária, as relações dentro da nossa igreja, como é que deve ser. Falar do Dom Henrique hoje, então, será assim, cai muito bem neste tema, porque ele era uma pessoa que vivia isso, né, a caridade com os irmãos. Fernando, eu vou convidar quem está em casa já a sentar aqui conosco, e se você quiser participar, fique à vontade também. Nossos telefones estão aí, né, para você ligar para nós, enviar sua mensagem. Nosso WhatsApp 19 997 16 9915. E o nosso telefone também está à sua disposição. Então participa conosco, deixando aqui a sua homenagem. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar do Dom Henrique. E Fernando, quem pode falar mais de alguém senão aqueles amigos que conviveram com ele? Não é mesmo? Exatamente. Conviveu, nós vamos chamar alguém aqui, né, que conviveu com o Dom Henrique, da época que eles eram padres juntos. E depois foram irmãos, né, como padres, e depois irmãos no episcopado. Então nós vamos chamar um bispo para falar a respeito. Deve ter muita história para contar para a gente, né? Então prepara aí o seu coração agora, né? Já prepara o seu coração, porque nós vamos receber então aqui conosco nosso querido Dom José, né, Falcão. Boa tarde, Dom José, seja bem-vindo nesta segunda-feira aqui no programa Brasil Cristão. É um prazer recebê-lo aqui, uma alegria também. Boa tarde, queridos. Boa tarde, telespectadores. É uma alegria estar de volta nesta casa que é minha, também, a Rede Século XXI, e falar de um grande amigo meu, amizade de 30 anos, me dá, ao mesmo tempo, nostalgia, porque ele não está mais conosco, mas com Deus, e também muita felicidade, porque é a ocasião de recordar esses momentos tão bonitos, tão marcantes e que significaram, que impregnaram tanto a minha alma e a minha vida de padre e de bispo. Fernando, Dom José, nós temos aqui no Brasil Cristão falado de pessoas que marcaram a história da nossa igreja, legados que nos foram deixados, né, de pessoas que ainda estão entre nós, mas também de pessoas que já partiram para a glória eterna, até mesmo de santos, né, para que os nossos passos vão se dirigindo na vida, né, dessas pessoas, tentando pisar onde eles pisaram. E o Dom Henrique, com certeza, é uma dessas pessoas que nos deixou um legado enorme, ensinamentos maravilhosos, não é, Dom José? Sim, é verdade. Dom Henrique foi um dos muitos dons de Deus para a igreja. Eu estou convencido de que a passagem dele aqui na Terra foi obra da providência, no momento certo. Ele que fez um itinerário para o encontro com Deus, passando pelo Mosteiro de São Bento, depois foi para uma experiência na Trapa, depois voltou por questão de saúde para a Arquidiocese de Maceió, ordenou-se diácono, e foi quando eu o conheci, uma amizade de 30 anos. Ele foi ordenado no dia 15 de agosto de 1992, e eu fui ordenado um ano antes, em 1991. Impus as mãos como presbítero no rito da ordenação na Catedral de Maceió, e logo depois como diácono, depois que ele foi um semestre meu aluno no seminário de Maceió, seguiu para Roma, onde se preparou e fez, depois ordenado presbítero, fez o mestrado em Teologia Dogmática, uma das mentes mais brilhantes da igreja no Brasil. Dom José, eu queria que o senhor fizesse memória conosco de momentos que o senhor
viveu junto com o padre Henrique, aí, né, em Maceió, na solicitude pastoral, memórias que o senhor tem aí, eu sei que são muitas, né, mas aquilo que lhe vem ao coração para recordar do período, né, de padre, tanto do senhor quanto dele. Perfeito. Primeiro, um segredo. Nós nos tratávamos assim. Eu sempre o chamei de Henrique e ele sempre me chamou de Maninho. Maninho é um apelido da minha infância e só me chama de Maninho aqueles lá em Alagoas bem próximos. Ele nunca me chamou de Padre Francisco, muito menos de Dom Francisco, a não ser na frente dos outros. Mas na intimidade era Maninho e Henrique, Henrique e Maninho. Eu só tive uma paróquia na vida, que foi a paróquia de São Vicente de Paulo, em Palmeira dos Índios. E 3 anos depois da minha posse, eu senti a necessidade de fazer um evento no dia 8 de dezembro, consagrado à Imaculada Conceição da Virgem Maria. E o primeiro pregador desse evento, que teve 14 edições, adivinha quem foi? Padre Eduardo Dougert. Olha só. O pregador desse evento. O Padre Eduardo pode falar disso depois. E nos eventos seguintes, chamamos alguns pregadores, mas depois eu disse, eu vou chamar Henrique para pregar esse evento. O evento acontecia no Estádio Municipal de Futebol, em Palmeira dos Índios, e reunia 20 mil pessoas, no mínimo. Porque não somente as arquibancadas, e vocês devem estar vendo aí, aí está o Henrique, muito bem, e, as arquibancadas ficavam lotadas e também o gramado, e Henrique foi o pregador durante 10 eventos, um pregador brilhante, claro, conciso, profundo na exposição do Evangelho, uma pessoa cativante, e eu sempre o chamava para ser o pregador desse grande acontecimento que reunia pessoas de Alagoas e dos estados vizinhos, e era, digamos assim, uma marca característica da religiosidade do povo católico da querida Palmeira dos Índios. Henrique, portanto, impregnou, marcou esse evento, esse acontecimento. Sempre estava conosco e nunca me disse não. Não satisfeito com isso, eu disse, Henrique, vamos fazer mais alguma coisa, mais alguma maluquice adorável para Jesus. Um evento onde a gente coloque um trio elétrico que saia do coração de Palmeira dos Índios, arrastando a multidão, depois de 3 ou 4 horas de pregação, lá no centro da cidade, e depois a gente vem arrastando o povo até São Vicente e celebramos a missa. E ele disse, Maninho, tu é doido? Tu é maluco? Ô, rapaz, trepasse em cima de um trio elétrico. Eu disse, mas Henrique, não tem um ditado que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem vai morrer? Se eu sou doido, você também é doido e trata de subir no trio elétrico. E aí, 16 de setembro, emancipação política de Alagoas, era o dia do cerco de Jericó, fazíamos 8 dias de oração, de jejum, um cerco na paróquia, cada dia em um lugar, jejum, oração, penitência, confissão, missa, e o último dia o grande acontecimento. E Henrique pregou todas as edições do cerco de Jericó. Então, foi um acontecimento profundamente marcante para mim e também para o povo de Palmeira dos Índios. É impossível que uma pessoa católica ou não católica de Palmeira dos Índios diga, eu não conheço o Dom Henrique. E tudo filmado, e tudo divulgado, enfim, uma pregação encantadora. Eu simplesmente ficava encantado com a capacidade de síntese, com a profundidade da exposição do Evangelho de Henrique, com aquela linguagem, com aquele sangue alagoano. Os alagoanos, nós alagoanos, temos um sangue sempre em ebulição, de sorte que a nossa pregação, ela é carregada daquele arroubo, como vocês sabem, né? Pois bem, então esse é a primeira grande lembrança que marcou todo o meu ministério presbiteral lá em Palmeira dos Índios. A segunda lembrança foi a consagração episcopal. Ele foi consagrado bispo em 2009 e foi para ser auxiliar de Aracaju. 2 anos depois, aí estão as fotos, vocês já começam a ver a minha consagração episcopal no ginásio de esportes do Colégio Cristo Redentor, em Palmeira dos Índios. E Henrique foi um dos co-consagrantes. Quem me consagrou bispo foi Dom Ducênio Fontes de Matos,
hoje bispo de Campina Grande, na época bispo de Palmeira dos Índios, os co-consagrantes Dom Osvino, que vocês estão vendo aí, e Dom Henrique Soares. Esse daí é o então governador de Alagoas, Henrique está aí do meu lado. Foi uma cerimônia muito tocante, 17 bispos, os 100 sacerdotes, sem falar nos diáconos, etc. Olha o Henrique aí, que saudade, que coisa bonita. Eu impus as mãos nele como padre e ele impôs as mãos em mim como bispo. Aí está o momento, esse grande acontecimento, meu amigo do peito, que me impôs as mãos e já então bispo auxiliar de Aracaju, um acontecimento que parte o meu coração de felicidade e escancara o meu júbilo a Deus por me ter feito bispo, depois de uma amizade de 20 anos com Dom Henrique. Ele saiu para o episcopado em primeiro lugar e depois eu. O terceiro grande momento da minha vida, Henrique nunca faltava aos meus aniversários de ordenação episcopal. Sempre que eu o convidava e ele podia, ele se fazia presente. Então, um amigo de todas as horas, um amigo que nunca dizia não para mim. Me recordo de um dos aniversários da minha ordenação numa pequena cidade do interior de Pernambuco chamada Correntes. E ele saiu da sua diocese, já então bispo de Palmares, e foi me concelebrar comigo e com o então bispo de Garanhuns, Dom Fernando Guimarães, que hoje é arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, aqui em Brasília, e eu sou bispo auxiliar dele, sinto muito orgulho. Nós três nos afinamos muito, nos afinávamos muito, agora eu com o Dom Fernando, de certa forma estamos afinados com o Dom Henrique na glória. Dom Henrique, que tinha, aí vocês ainda estão vendo fotografias da minha consagração de bispo. Henrique está lá atrás, entrando com os bispos, dia 29 de abril de 2011, eu sou bispo há 9 anos, Henrique era 2 anos a mais que eu. Aqui está, já estamos em Correntes, Pernambuco, um dos meus aniversários de ordenação. Esse do meu lado direito é Dom Fernando Guimarães, meu arcebispo agora, então bispo de Garanhuns. Henrique está ali do lado. Mais um desses momentos marcantes da vida, da minha vida e Dom Henrique presente, e vice-versa também. Como bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique me recebeu com todas as honras e todas as pompas quando eu, bispo auxiliar, fui presidir a Páscoa dos Militares em Aracaju, e ele me recebeu muito bem, concelebramos a Santa Missa, prova também do seu carinho para comigo, a nossa estima, que sempre foi, os laços de amizade sempre foram muito próximos, foram muito estreitos. Henrique marcou profundamente a minha vida. Dom José, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né? A que o senhor atribui essa capacidade que o Dom Henrique tinha de ser aquele homem que mergulhava na doutrina, conhecedor da doutrina, né? Profundamente, amava a igreja e ao mesmo tempo ele estava ali, se rebaixando ao nível das crianças, com todas as pessoas, andando na garupa da moto, né? E ele fazia essas duas coisas com muita maestria, trocando guitarra com os jovens ali, não é? E ele passa para nós que ele estava inteiro em todas essas coisas, de coração verdadeiro mesmo. A que o senhor, que estava ali pertinho dele, conhecendo ele, né, profundamente, atribui essas grandes graças na vida dele. Bem, nosso Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Eu atribuo isso, é um dom de Deus, e um dom que Deus concede a quem Ele quer. Mas depois, os dons que Deus nos concede são dons que devem ser conservados e também desenvolvidos, e as parábolas dos talentos e das minas indicam exatamente isto. Era um homem de oração, um homem que compreendia perfeitamente o sentido do que está na 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido. Ou seja, tudo o que ele tinha, todos os dons, os talentos, os carismas, as capacidades, Dom Henrique sabia perfeitamente que isso não era dom seu, mas presente de Deus. E sentia também que, enquanto vivo estivesse, ele era
obrigado em consciência a desenvolver esses dons. E como se desenvolve os dons da pregação, da oração, da caridade? Com os joelhos dobrados e também arregaçando as mangas. Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, dizia: trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se nunca dependesse, reze como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. E Henrique tinha essa consciência: eu sou todo de Deus e devo ser todo dos homens, pelo batismo, mas também pelo sacramento da ordem, no grau do presbiterato, sobretudo no grau do episcopado. Henrique era infatigável, porque sabia que tinha pouco tempo. Em Apocalipse 12:12 se diz: o demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E o cristão que tem consciência de que sua vida é breve, sabendo que pouco tempo lhe resta, aproveita bem o seu tempo, estudando, rezando, se esforçando, se entregando a Deus e se doando inteiramente ao próximo. E isso fez com que a graça de Deus não cessasse de ser derramada com muitos talentos, e Dom Henrique, pelo fato de ser apaixonadíssimo por Cristo e pela Igreja, fazia dele um padre com P maiúsculo, um bispo com B maiúsculo, um homem de Deus, um homem verdadeiramente ungido. Ninguém é unanimidade, evidentemente, mas para mim e para aqueles que estimavam Dom Henrique, amavam Dom Henrique, um dos luminares da Igreja, um dos pilares da Igreja, um encanto, uma bênção, uma dádiva que certamente nunca vai ser apagada das nossas memórias. Dom José, Bem verdade. faz muito tempo que nós não víamos semelhante comoção no país. O povo católico chorou a partida de Dom Henrique de uma maneira muito singular. Olha, eu faço memória aqui de ter visto algo semelhante quando o Padre Léo nos deixou. Né? O que vimos com Dom Henrique, e ele fez uma que outra aparição de mídia, mas não era como o Padre Léo, que era um padre, né, muito conhecido. Sim. Dom Henrique não. E por outro lado, a grande comoção, o coração das pessoas me fez lembrar muito a partida de São João Paulo II. É uma comparação que veio muitas vezes ao meu coração. E lembrando um pouco da história do Brasil, me fez lembrar o relato da partida de São José de Anchieta, como os índios choraram a sua morte, o carregaram por mais de 100 quilômetros para poder levá-lo, né? Nós vemos nisso tudo, Dom José. Eu queria que o senhor falasse agora, pensando nos nossos seminaristas do Brasil e nos jovens que, porventura, possam estar sentindo o chamado de se consagrar a Deus. Nós passamos por um momento de já décadas de crise. Se sente que a Igreja, em muitos aspectos, se dessobrenaturalizou para muitos. E no meio de uma terra árida, Deus faz brotar uma flor dessa, né, exalando o perfume da santidade e tudo isso. Segredo para os seminaristas e para os jovens que estão agora abrindo o seu coração para dizer sim a Deus, para que eles possam imitar o exemplo de Dom Henrique. O que o senhor diria para esses jovens? Primeiro, que o ensinamento de Dom Henrique foi sempre o ensinamento imutável da Igreja, que eles jamais esqueçam, e a exemplo de Nossa Senhora, que meditava todas aquelas coisas no seu coração, eles as meditem e não deixem cair por terra. Depois, quanto ao modelo que foi Dom Henrique, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Dom Henrique Soares da Costa foi um modelo de imitação de Cristo Jesus, malgrado suas limitações, e todos as temos. Portanto, imitar em Dom Henrique tudo aquilo que merece ser imitado, e não são poucas as virtudes, e não são poucos os dons, e não são poucos os talentos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Depois, comunhão com o seu bispo. Se está no seminário, levar profundamente a sério a sua formação.
aprofundar o seu ensinamento, o seu conhecimento na palavra de Deus, na tradição viva da igreja, na fidelidade ao magistério. Levar uma vida de intensa oração, profunda espiritualidade. Os que pretendem entrar no seminário, idem. E profunda comunhão com o bispo, uma vez ordenados, comunhão com o bispo e com o presbitério, amor ao Santo Padre, comunhão com todos os bispos do Brasil e do mundo, com e sob o Santo Padre, o Papa, e dar a vida pela igreja, derramar o seu sangue por ela, se for o caso, fidelidade a Jesus e à igreja até ao fim da vida. O legado de Dom Henrique não pode ser nem esquecido, nem abafado. Não extingais o espírito, é o que eu digo a todos os seminaristas que se espelharam e se espelham, os da Diocese de Palmares, e toda uma grande quantidade de meninos candidatos ao sacerdócio que ouviam, que meditavam, que acompanhavam, que curtiam os escritos de Dom Henrique Soares da Costa. Amor à igreja, fidelidade à igreja, como Dom Henrique foi amoroso com a igreja, amoroso com Cristo Jesus e foi fiel a Cristo e à igreja. Dom José, para a gente já encerrando essa participação rica, né, e agraciada que o senhor nos deu, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu queria que o senhor falasse agora do seu coração de amigo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de expressar um sentimento, mas quem conviveu e quem esteve ali do lado, né, da pessoa amada, do amigo, com certeza tem muita coisa no coração. Partilha conosco, né, já deixando para nós as suas considerações e a sua palavra de pastor também, né, que com certeza segue o mesmo caminho que Dom Henrique seguia. Nós aqui podemos falar isso, né, Fernanda? Então, o senhor fala para nós isso, partilha conosco. Perfeito. O lema do brasão episcopal de Dom Henrique Soares da Costa é "In Cristo Passere", apacentar em Cristo. Sim. Apacentar as ovelhas em Cristo. Ele foi um bom pastor, um pastor segundo o coração de Jesus. Um pastor que tinha consciência de que devia pregar as ovelhas, explicar o evangelho, cuidar das ovelhas, sarar suas feridas, colocá-las nos ombros, ser ao mesmo tempo a expressão daquelas 4 palavras do Salmo 89, versículo 4, amor e verdade, 11, amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Foi um homem do amor, um homem da verdade, um homem da justiça e um homem da paz. Um pastor que cuidava do seu rebanho, que zelava pelo seu clero, que era solícito com os seus seminaristas, que era um homem sensível ao sofrimento do seu povo, à sofrida diocese de Palmares, a quem ele tanto se dedicou e consumiu suas forças. Lamentavelmente, a providência divina permitiu que, por um desígnio que não conhecemos, que ele fosse acometido por essa enfermidade, mas tudo redunda para a glória de Deus. Somente no céu compreenderemos os seus profundos desígnios. A minha gratidão a Deus por ter conhecido Dom Henrique, e penso que o que define, o que sintetiza a vida do grande Dom Henrique Soares é uma frasezinha de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida de Dom Henrique Soares se resumiu numa única palavra: Cristo. Ele respirava Jesus Cristo. Ele vivia por causa de Jesus Cristo. Ele adorava nosso Senhor Jesus Cristo. No seu discurso não havia outra intenção, outro conteúdo, senão este: pregar Jesus, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aquele que crê, tanto judeu como pagão, é poder, é sabedoria de Deus. Ele era fascinado e seduzido por nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que faz a igreja tão pujante, é isso que dá credibilidade aos ministros sagrados. Ele não era um bispo envolvido em ONGs, envolvido em política partidária, envolvido com interesses outros, senão o santo evangelho do Senhor Jesus. Isso jamais vai ser esquecido. E Deus, que o colocou no mundo, colocará outros, como também conserva outros na sua linha, e devemos rezar, amar todos os sacerdotes da igreja,
recordando que esse legado é mais uma prova de que nós não estamos sozinhos, de que Deus cuida da sua igreja, de que Deus manda santos pastores, de que Deus sustenta com a sua graça aqueles que Ele escolheu pela consagração episcopal para zelar pelo rebanho do Senhor. Eu tributo, honra e glória a Deus por ter me dado um amigo e durante 30 anos, por ter aprendido com ele, por ter convivido com ele. Rendo graças a Deus pela diocese de Palmares, que teve um bispo tão zeloso, um bispo tão de Deus. Eu repito, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é lucro para o cristão, não no sentido do suicida. O suicida tira a vida porque perdeu o sentido da vida. Mas o cristão vê na morte um lucro porque deixa esta vida, que é bela, para estar com Deus na outra vida. E Henrique, que não tinha medo da morte, que foi para a intubação na UTI profundamente sereno, é um exemplo para nós. Descanse em paz a alma do meu querido amigo e peço, Henrique, o Maninho está pedindo a você, agora perto de Deus, reze por ele, reze pelos 4.800 irmãos bispos que ainda peregrinam aqui na terra. Em breve a gente se encontra. Lá no céu, eu creio que o sangue das Alagoas não vai estar em ebulição, porque lá não vai ter esse arrobo, mas lá a gente vai se encontrar, se Deus quiser, e a gente vai dar boas gargalhadas dos tempos de 30 anos aqui nas Alagoas e depois mesmo separados, você no Nordeste e eu aqui em Brasília, mas amigos que nunca se separaram e que agora, apesar da morte, mais do que nunca, estão unidos pelos laços do amor de Cristo Jesus que venceu a morte. Nossa. Lindo demais. Eu faço isso quando eu não consigo falar, viu, Dom José? Não tem palavras. Muito obrigada de coração. Vamos pedir que o Senhor nos dê uma bênção agora para nós, todos os nossos telespectadores, né, quem nos acompanha em casa, nos dê essa bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde, volva sobre vós a sua face, o Senhor se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, Dom José. Obrigado, Dom José. Até a próxima, né, Fernando? A gente espera. Até a próxima. Boa tarde. Obrigado. Gente, vamos respirar um pouquinho, né? Ó, assim, ó. Que vida, né? Quando a gente olha e fala, que santidade, fala igual o Padre Jonas agora, que santidade de vida esse homem foi para nós. E eu vou repetir para você agora o que nós temos que fazer. Nós temos que seguir os seus passos, né? Procurar as suas palavras, onde quer que elas estejam, e estão por aí, nos ares, nas redes sociais, nos programas. Ruminar essas palavras, deixar cair no nosso coração e desejar, começar a desejar, viver a igreja de verdade. Como é a Igreja Católica? O que é a Igreja Católica, Fernando? Olha para a vida de Dom Henrique, nós podemos dizer isso sem medo algum, sem estar exagerando, diminuindo, nada, com muita serenidade. Nós falamos isso. Estou admirado aqui, assim, olha esses dois amigos. Eu quero te perguntar, quem são seus amigos? Quem são os seus amigos? Qual é a importância da sua amizade para as pessoas que te conhecem? E as pessoas que te cercam, olha que coisa linda. Eu fico imaginando Santo Inácio de Loyola com São Felipe Neri, que eram amigos e moravam na mesma cidade. Porque nós podemos falar isso tudo de Dom Henrique, mas olha, Dom José agora não está aqui com a gente, nós vamos falar. Dom José é exatamente como Dom. Ele é um homem, sabe, de uma fidelidade, de um amor, sabe, eu não tenho nem palavras para defini-lo. Então, assim, que lindo ver isso. A igreja está nas mãos do Senhor Jesus, a igreja do Brasil está nas mãos de Cristo Senhor. O Brasil é cristão porque aquele que ressuscitou dos mortos, que está vivo, ele é o Senhor da igreja e ele vai suscitar sempre santos pastores. Não vamos deixar o desespero, o desgosto tomar o nosso coração, porque os dias podem ser maus, mas sobre aqueles que creem resplandece a glória de Deus. E o que nós precisamos fazer é dar ouvido a esses bons pastores que o Senhor nos envia. E aí eu já vou convidar você agora, eu convidei você antes a abrir o seu coração. Agora eu convido você a abrir os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir quem?
Quem? Ele mesmo, Dom Henrique, falando conosco. Olha só. Eu acho lindo em vocês, jovens, a generosidade. A generosidade. É lindo em vocês, topam tudo. Vejam, vocês são generosos. Vocês têm a maior facilidade de dizer, com toda a sinceridade do coração, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Mas vocês são frouxos. São frouxos. Vocês são como Pedro. Vocês, com a geração, os jovens de hoje são assim, são uma coisa linda de generosidade, mas não persistem, não têm perseverança. Quando vem a aprovação ela vem a conta-gotas, no dia a dia, nas pequenas coisas. Muitos correm e vão-se embora. Vejam, querem ver uma coisa? O Brasil nunca teve tantos jovens querendo ser padre. Nossos seminários estão cheios. Existem dioceses que não têm vaga no seminário. Mas quantas vezes padre com 2, 3 anos de ordenado, menininho novo, larga tudo e vai-se embora? O que tem de jovens nessas comunidades de vida, de aliança, nessas novas congregações, e gostam das mais severas, é lindo. Eu mesmo me encanto com isso. Tem uma vida de pobreza, de doação, lindo. Mas eu fico olhando e rezando e me perguntando, até quando suportarão? Porque é quem perseverar até o fim que será salvo. É quem tiver a coragem de ir morrendo. Hoje vocês são jovens. Eu quero ver quando estiverem velhinhos, já com dores nas juntas, já sem poderem fazer o que faziam, alquebrados pelo tempo, enrugados. Eu quero ver se nos olhos de vocês, velhinhos, ainda haverá aquele brilho quando falam de Jesus. Vocês ainda dirão, velhinhos, eu sei em quem acreditei, eu sei a quem eu entreguei a minha vida, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei, Ele não me decepcionará. Nossa geração precisa de perseverança. Nossa geração precisa entender que o amor verdadeiro morre pelo amado. E que um amor que não tenha coragem de morrer pelo amado não é digno do nome de amor. Não chamem de amor. Chamem de emoção, de folia, de paixão, do que quiserem. Mas não chamem, não brinquem com essa palavra, amor, porque Deus é amor. O amor, vocês querem ver o que é? Olhem o Cristo na cruz. Vocês querem entender as consequências do amor, os caminhos do amor? Olhem o Cristo na cruz. Então, eu peço isso a vocês, sobretudo aos jovens. Eu digo isso a vocês. Veja, eu já fui jovem como vocês. E sonhava em ser feliz. O maior medo da minha vida, quando era jovenzinho, era passar pela vida sem viver a vida. Era passar pela vida sem curtir a vida. Era passar pela vida sem saborear, sem viver o que a vida pode dar. O meu medo era viver uma vida que não valesse a pena. A vida é preciosa demais para a gente vivê-la com futilidade. Era uma coisa que pedia muito, tinha uma oração, eu já disse isso algumas vezes. Eu era aluno marista, a gente tinha sempre um momento de oração na capela antes das aulas, e tinha lá na capela para a gente pegar uma oração pelas vocações. E tinha uma frase que sempre me comoveu: Senhor, que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena.
E isso me azucrinava o coração. Como eu vou empregar minha vida de modo que ela valha a pena? De modo que ela não seja uma ilusão. Uma ilusão. Ah, fui famoso, um jogador famoso, um ator famoso. Famoso na fama dos outros, na ilusão dos outros, numa imagem de marketing, uma bolha. Às vezes terminam se suicidando ou se drogando porque não suportam, porque sabem que vivem uma mentira. Uma mentira. Senhor, uma causa que vale a pena. Não é que os outros me elogiem. O elogio dos outros não dura quando você tranca a porta do seu quarto e se olha no espelho. Uma causa que vale a pena é uma causa que dê paz ao seu coração. Uma causa que vale a pena é uma causa que só faz com que você saiba, se sinta que vive na verdade. Eu empreguei minha vida naquilo que realmente é a verdade. Ainda que todo mundo me contestasse, ainda que todo mundo me criticasse, eu estou em paz porque eu sei que estou no que vale a pena, na verdade. Essa era a minha angústia, nos meus 14, 15, 17 anos. Muito bem. Hoje eu não sou mais jovem. Tenho 51. E eu digo a vocês, jovens, agora com os cabelos brancos, eu lhes digo, não tenham medo. Não tenham medo de perder a vida por Jesus. Ele é a causa que vale a pena. Ou melhor, Ele é a única causa que vale a pena. A única. Mas é preciso perder a vida por Ele. Perder. Dói. Dói. Mas quem tudo dá a Cristo, como dizia o Santo Padre Bento XVI, ao jovem, no dia da abertura do pontificado dele, quem tudo dá a Cristo não perde nada e ganha tudo. Isso era um velhinho de 78 anos, dizendo, de cabelinho branco já, que tinha perdido tudo. Veja, por experiência. E ainda hoje no silêncio dele, ele continua dizendo, quem tudo dá a Cristo, nunca perde nada. Ganha tudo. Porque ganha a única coisa que ninguém pode tirar. Me diga, quem nos pode tirar Cristo, a não ser nós mesmos? Tudo que você tem, você pode perder. Tem inteligência? Amanhã você pode estar demente. Tem família? O tempo vai levá-la. Tem amigos? Eles vão embora. Tem juventude? Espere mais umas décadas para ver. Tem saúde? Tem fama? Tudo isso passará. Tudo isso passará. A única coisa, que vocês terão sempre, e cada vez mais profundo, e cada vez inundando mais de paz, é Jesus, nosso Senhor. Jesus. E no último momento da vida, quando vocês não tiverem mais nada a não ser o último sopro para morrer, felizes de vocês se tiverem Jesus, porque terão tido tudo e puderão com um sorriso de paz dizer, Senhor, eu vivi contigo, eu te procurei a vida toda, eu me uni a ti, até nessa doença eu me uni a tua morte, e agora eu vou para os teus braços na tua ressurreição. Então, queridos irmãos, nesse mundo frouxo, nesse mundo de tantas palavras bonitas e tão pouca consistência, eu lhes peço, perseverem na fé. E peço aos jovens que o entusiasmo de vocês, que as promessas, as juras de amor que vocês fazem a Nosso Senhor, se transformem em paciência no dia a dia, no cansaço, na preguiça que a gente sente,
nos momentos, os períodos nos quais o entendimento fica obscurecido e a gente já não vê beleza na vida que abraçou, já não vê beleza no cristianismo, já não vê beleza em Nosso Senhor, já não vê beleza em nada. O irmão se torna um peso. Veja, o cristianismo se torna uma chatura. E vem então todas as carências da gente. Eu estou perdendo a minha vida, eu estou me privando disso. Veja, cuidado. Cuidado. É o momento de participar da cruz do Senhor. É o momento de dizer, eu completo na minha carne o que faltou da tua paixão. É o momento de abraçar a cruz para ressuscitar com Cristo. Não fujas, não vás embora, não renegues o teu Senhor, porque no fundo tu estarás renegando a ti mesmo. Né? Gente, é uma riqueza sem fim. Né? Cada palavra que ele colocou, cada frase, cada ideia, tudo muito profundo dessa vida que nós aqui tentamos anunciar a vocês. Então vamos beber da vida desse homem, agora mais do que nunca, para tentar encher as lacunas que nos faltam e tentar seguir essas pegadas aí, não é, Fernando? Exatamente. Tem participação conosco no WhatsApp, vamos ver quem é que está conosco aí. Emocionado do outro lado? Bruno Santos, boa tarde, irmãos. Sou seminarista da Diocese de Palmares. Dom Henrique muito se preocupava com a formação de seus seminaristas, é verdade. Ele era muito afetuoso para com todos de nossa diocese. Falou com muita convicção, a alegria e alegria no coração. Conheci um santo aí, ó, e o chamei de pai. Expresso com essa foto minha gratidão. Olha lá, olha que lindo. Ô, Bruno, que maravilha. Que Deus te faça um santo sacerdote, viu, Bruno? Deus te faça um santo sacerdote. É um privilégio, né, Bruno? Moisés Andrade, nunca vi um depoimento tão maravilhoso quanto este de Dom José. Como Deus trabalha os corações de seus filhos amados. Dom José Falcão é um mestre da palavra. Verdade, mesmo. Moisés, enche o nosso coração também. Vou ler, tá? Boa Por tarde, favor. Edson. Emocionante o programa de hoje, falando do nosso querido Dom Henrique. Uma dádiva ter visto pessoalmente suas pregações e beijado suas mãos ungidas. A igreja perdeu um grande pregador, mas todos nós ganhamos um intercessor e amigo no céu. Edson Nascimento de Areal, na Paraíba. Aparecida Oliveira, meu nome é Aparecida, da cidade de Barreiros, no Pernambuco. Passei por uma situação muito difícil e Deus me confiou a Dom Henrique. E ele não deixou que eu me perdesse. Pelo contrário, cuidou de sua ovelha e hoje me sinto perseverante e muito amada por Deus. Amém. Glória a Deus. São testemunhos de vidas que viveram com ele de perto. Aproveitem isso, minha gente, e coloquem isso na sua vida, não é? Fazer um intervalo, já já nós voltamos para falarmos do nosso tema de hoje, que é comunidade, a vida na igreja. Quer participar? Envie para nós sua mensagem. Daqui a pouco nós vamos ter o Padre Cleidmar, vamos ter também o nosso irmão que vai participar conosco. Azaf. O nome é difícil. Já já participe conosco, já já a gente volta.